O casamento de Sukuna e Yorozu pode estar próximo de acontecer e finalmente eles começam a sua luta com uma promessa em jogo. Além disso, ainda temos a técnica de Yorozu revelada e Sukuna simplesmente parece ter confirmado que nossas teorias de que ele havia domado o Mahoraga em Shibuya estavam completamente certas. Então, vem conferir o capítulo 217 de Jujutsu Kaisen. E aí galera do canal do Manjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo de Jujutsu Kaisen. Claro, antes de mais nada vou agradecer todo mundo que está deixando aquele like, que está compartilhando, comentando e se inscrevendo. Como é de praxe, eu deixo o link do Facebook aqui embaixo, onde tem o capítulo traduzido pelo Bruno Oliveira e pelo Fábio, que faz ali a parte como se fosse da scan ali de apagar as letrinhas. Por isso todos os agradecimentos ao Bruno e lembrando, eu confio na tradução do Bruno e ela se parece muito com a que sai na Manga Plus, como foi confirmada que Yorozu sim é uma mulher, então os gringos erraram. Pau na lomba dos gringos. E bom gente, agora sem mais enrolação, vamos direto para esse capítulo. Seguinte pessoal, logo no começo do capítulo a gente já percebe que o Sukuna poderia sim modificar a sua própria aparência para ficar com a sua aparência de antigamente. Não sei se ele consegue modificar a ponto de criar os outros braços ou se simplesmente ele só pode mudar a feição do seu rosto e também a aparência do seu próprio corpo. Porque a Yorozu começa já a falar com o Sukuna dizendo que ele deveria ser capaz de mudar para o seu próprio rosto, contanto que ele tenha vantagem sobre o corpo do receptáculo. E sim, a gente já percebeu que sim, o Sukuna tem vantagem sobre o corpo do Megumi. Resta saber agora quando o Sukuna pode ter o domínio completo sobre o receptáculo, que é o Megumi. E é então que ele fala a mesma coisa para Yorozu, só que a Yorozu fala que esse corpício tá bom para aquele momento, porque mais tarde vai ter, ó, você já sabe, né, o galo e rola. Agora, por que ela quer fazer isso bem com o corpo da irmã do Megumi, eu não sei, mas do jeito que esses caras são ruins, pra eles essa situação não tem problema nenhum. E aliás, essa situação faria com que a alma do Megumi se afundasse cada vez mais. Porque se você parar pra pensar no corpo do Sukuna e no corpo da Yorozu, os dois ali no acasalamento, bom, talvez traria pro próprio Megumi ali um ranço de si mesmo. Só que o Sukuna diz pra ela que, mais tarde, você acha que vai ter um mais tarde? Porque ele não tá nem aí pra aquela mulher, ele vai rapar com ela fora e cortar a cabeça dela e fazer dela, ó, o seu prato preferido. Só que aí então a Yorozu já parte pra cima do Sukuna, já começa a o atacar e ela começa a usar como se fosse um tipo de uma prancha em um líquido que ela consegue fazer com que ele se locomova na direção do Sukuna. E é bem interessante esse líquido, que é um líquido de metal que pode ser moldado à sua própria maneira e ela pode usar isso como se fosse basicamente ali do Clã Camo, né, como ele utiliza o sangue e tudo mais, faz o sangue rodar, faz esse tipo de coisa, mais ou menos, tá, porque não é igual, mas usa aquele sangue da forma que ela necessita para poder lutar. E o detalhe é que esse metal também pode ser muito bem reforçado com energia amaldiçoada, o que nos mostra que ela é super habilidosa, mas isso vai escalar para um nível muito maior, principalmente depois que vocês descobrirem a técnica dela. Bom, ela parte para cima com um ataque em cima do Sukuna, mas aí o Sukuna só dá uma bicuda nela, só que ele não a acerta. Ela até mostra a linguinha para ele e reparem que ela transformou aquele metal em um quadrado que protege o seu corpo. Então aquele metal líquido pode ser utilizado de diversas formas, tanto para se proteger quanto para atacar. É bem interessante, me lembra bastante as técnicas do Gaara lá de Naruto, né? Ele utilizando a areia tanto para se defender quanto para atacar, mas relaxa que isso ainda vai ficar melhor. E é então que quando ela tá paradinha ali, ela comenta sobre a Anja, ou seja, a Hanakurusu, quer dizer, a Anja que está dentro da Hanakurusu, e aí ela chega a perguntar, pô, ela notou que era você e tudo mais? E o Sukuna não responde, mas sim, ele notou. E o legal de tudo isso é que a Anja vem da mesma época do Sukuna, isso fica mais do que confirmado pra gente, e provavelmente todos esses feiticeiros viviam brigando entre si, ou seja, cada um indo pro canto e pro outro, cada um tentando matar um ou outro. E isso é bem interessante, porque talvez o Sukuna tenha feito parte da religião da Hanakurusu, que ela crê, e a partir daquele momento ele se transformou em uma outra pessoa. Porque reparem em diálogos a seguir acerca da Yorozu com o Sukuna. Reparem só que eu vou chegar lá com vocês. Porque aí ela começa a falar sobre a Anja, né, e faz um monte de pergunta pro Sukuna
Sukuna que não tá na fim de responder nenhuma e fala, pô, calma aí, uma pergunta de cada vez. E aí ela diz que ela notou que o Sukuna estava lá logo de primeira, coisa que a Anja não notou, ou o anjo, porque se a gente perceber, ele tava lá junto com a Hana Kurusu, tava sempre ali do lado, mas não tinha percebido. Mas a percepção da Yorozu é muito mais forte. E ela diz que tudo isso é devido ao seu próprio amor. Ela adora o Sukuna, ela ama ele, ela quer matar ele ao mesmo tempo que quer ser morta por ele, ela quer casar com ele, quer fazer vucu-vucu, quer fazer tudo. E é óbvio que ela não tem medo do Sukuna, primeiro, por ela ser muito forte, e segundo, porque ela é apaixonada por quem o Sukuna é. Ele é mau assim como ela, então da mesma forma, ela adora o Sukuna, ela não sente medo dele. Mas aqui que vai a parte do diálogo que é interessante, porque ela diz assim, mesmo com os seus preceitos e ódio, e tudo isso que deles provém, não podem deter o amor que eu sinto por você. E as palavras-chave são esses preceitos e ódio, o que significa que talvez no passado o Sukuna, sim, ele tenha já sido uma pessoa super ruim, seja mal desde o início, mas ele foi um humano. Agora é saber o porquê que o Sukuna se transformou assim ou se ele nasceu simplesmente assim. Isso abre uma brecha, principalmente quando a Anjo fala que o Sukuna é o caído. Significa que ele estava lá no céu, vamos dizer assim, e depois ele virou o caído. Ou seja, ele se transformou em uma outra pessoa que ele não era, ou então ele sempre aparentou ser uma pessoa muito boa, uma pessoa iluminada, e que depois se transformou no caído, assim como a gente tem algumas referências ali na Bíblia. Então, usando a Anjo, a Yorozu e o próprio Sukuna, talvez nós tenhamos essa ligação e algumas respostas sobre a Era de Heian. Agora gostaria de saber de vocês, o Sukuna sempre foi mal desde o início, mesmo quando era humano, ou simplesmente em algum momento ele fez parte da religião e aí depois ele se transformou nesse caído, principalmente através desse ritual de banho, porque ele já conhecia esse banho, então provavelmente ele já fez esse processo anteriormente em vida, quando ele estava há 1000 anos atrás guerreando na Era Heian. Então reparem nesses pequenos pormenores que talvez nos deem algumas respostas sobre o próprio Sukuna. Não que ele vai se tornar bom em algum momento, tá gente? Eu não tô querendo dizer isso, tô querendo dizer que tipo, antes dele ser esse cara mauzão e de se tornar de fato uma maldição, um objeto amaldiçoado na verdade, ele pode ter sofrido algum tipo de coisa, principalmente porque a Era Heian foi uma era cheia de caos entre os feiticeiros Jujutsu. E aliás foi a partir dela que nasceram os 3 clãs, vocês sabiam? É a partir daquele momento que nascem os 3 clãs de fato e eles começam a se instaurar no alto escalão Jujutsu, como é explicado no fanbook e também no próprio mangá. E bom, tirando essa parte, já que ela ama tanto o Sukuna, ela fala assim, o que você me daria se eu vencesse essa batalha? E aí o Sukuna fala, tudo, eu posso te dar tudo. Mas você pode fazer o que quiser, né? O que você faz com o cadáver, o que você faz o que quiser, faça o que você quiser, mas eu te dou tudo. E aí ela já fica animada. Opa, tudo? Ah, então, por exemplo, será que a gente pode casar? E eu gostei muito da interação dela com o Sukuna, é muito divertido. Ele ficando sem graça, assim, não sem graça, mas tipo, putz, mano, sai daqui, mulher, você parece um chulé, caramba. E ela é toda gadona e é muito engraçado esse jeito que ela interage com ele. E é então que ela fala assim, ó, isso é uma promessa, sem voto, filho. Tu vai casar comigo, porque eu serei sua esposa e eu não quero amante. Ou seja, não tem nada dela gostar da Uraume também, ter alguma relação entre eles. Na verdade o Uraume só serve pra ser a cozinheira mesmo. E aí a gente vê a maldade intrínseca na Yorozu, principalmente quando ela fala o que eles vão fazer como comemoração do seu casamento e tudo, né? Como atacar várias aldeias, e agora não tem aldeias, mas eles estão usando esse dialeto porque eles vieram de uma era antiga. Seria mais ou menos como você pegar o seu avô lá de 1900, o seu tataravô, sei lá, de 1900 e começar a conversar com você vai ver que ele tem uma outra fala. Ele fala e escreve de um modo diferente. E aí ela começa a propor um monte de coisa. Ó, a gente vai cortar a cabeça dos caras e a gente vai ficar admirando a cabeça deles ali, dissecando e tudo. Ó, nossa, que coisa mais linda. E enquanto a gente observa tudo isso, a gente vai escrever uns poemas, igual em um Kigo. Kigo é um tipo de poema sobre as estações dentro de um haiku. Um haiku, ou haikai, é um estilo de poema japonês, e aqui eu não vou exemplificar muito bem como que ele funciona exatamente. Se você quiser, você pode dar uma pesquisada aí. Eu dei uma pesquisada, dei uma lida. É muito interessante, gente. É uma forma de escrita muito legal. E aí ela aproveita e já pergunta, Uraume já reencarnou também?
Porque se ela reencarnou, ela pode fazer a comidinha pra gente e a gente vai comer um potage. Um potage é um tipo de sopa bem espessa e, segundo alguns rituais antigos, essa mesma sopa ela é servida em um recipiente de origem da matéria-prima daquela coisa que ela tá fazendo. Ou seja, por exemplo, igual ela falou o exemplo ali, né? A gente vai comer o cérebro de macaco. Então, a gente vai pegar a cabeça do macaco, o cérebro do macaco vai estar ali dentro e a gente tá lá a sopinha. Aí ela já fica animadona, já pega e fala assim, ó, a tensão tá aumentando. Eu achei muito engraçado essa parte, porque a bicha fica muito doida, ela é muito serelepe, é muito engraçado. E aí os cães divinos são ativados ali pelo Sukuna. A gente já percebeu que as suas posições de mão são um pouco diferentes do Megumi. E eu comparo muitas vezes o Megumi como se fosse, entre aspas, um ser iluminado. Ou seja, os seus tesouros sagrados agora eles não são mais sagrados, não são puros, na verdade eles são corrompidos. E por isso, todos os Shikigamis ali do Megumi, eles se tornarão outra coisa, eles se tornarão corrompidos, já não são mais sagrados. É aquela famosa diferença entre o próprio bem e o mal. E por isso que talvez o Sukuna ele tenha mudado algumas posições de mão das técnicas do Megumi. E aí ele ativa esses cães, né, que vêm ali como sombras. Eu achei que eles ficaram bem mais da hora, vou confessar pra vocês. Ficaram maiores e mais horrendos, e é então que eles já começam a batalha. A Yorozu já vai tentar aí atacar o Sukuna, enquanto o Sukuna também vai tentar atacar ela. Usa o cão divino pra atingir, só que aí ela usa novamente aquele metal líquido pra cobrir o Sukuna, como se fosse basicamente o que o Chozo fez ali, quando ele pega e enche ali, cheio de sangue, e depois esmaga a pessoa. E é basicamente como o Gaara fazia também lá em Naruto. Outro detalhe importante a mencionar é que vocês perceberam nas mãos e nos braços dela ali, como as asas se conectam diretamente a ela, como ela pode usar como se fosse uma mariposa, suas asas, e ao mesmo tempo como aqueles esquilos voadores. E isso eu achei muito legal. E aí a gente vê que ela manda ali o seu líquido seguir diretamente o Sukuna, mas ela percebe que tá algo estranho, suas técnicas estão diferentes. E aí ela pergunta, peraí um pouquinho, calma aí a luta. E é legal que o Sukuna para realmente a luta, né? É interessante isso daí, pra você ver o nível de intimidade que eles têm, mesmo que o Sukuna nunca quis nada com ela. A gente já sabe que era um amor unilateral, era só da parte dela com ele. E aí ela fala assim, pô, você não vai usar o Mizushi? Ou seja, as técnicas do Sukuna mesmo. Só que aí o Sukuna fala, não vou utilizar essas daí. E aí ela já fica brava, porque ela queria ser atingida pelas técnicas do Sukuna e não das técnicas de Jujutsu de um terceiro, que no caso aí seria o Megumi. E aí ela fica pé da vida e fala, não, como assim, você acha que pode me derrotar sem o Mizushi? Filho, você vai ser arregaçado, eu serei sua esposa, como você pode me tratar dessa forma? Então você vê que ela fica pé da vida, e eu gostei muito dessa sensação dela. E por que o Sukuna tá querendo usar as técnicas do Megumi? Bom, era óbvio e simples, mas o Gege Akutami explica pra gente que é porque isso faria com que o Megumi se afundasse cada vez mais. E por que se afundasse cada vez mais? Simplesmente porque se a sua irmã morrer pelas técnicas do próprio Megumi, isso fará com que a alma dele seja cada vez mais quebrada. E outro detalhe importante é que o capítulo tem o nome de banho, ou seja, o banho ainda não acabou, não é só a parte do banho, mas sim o pós-banho também, que importa nesse processo onde o Sukuna quer domar por completo o corpo do Megumi. E por isso que eu falei pra vocês que mesmo que ela vença, por exemplo, o Sukuna, né, se é que essa possibilidade realmente existe, embora eu já vi que ela é muito forte, mas eu acho que o Sukuna é bem mais forte do que ela, e agora com o up das técnicas Jujutsu ali do Megumi, ele ficou ainda mais apelão, nós podemos notar que mesmo que ela vença, tem o perigo da alma do Megumi mesmo assim se afundar. Por quê? Imagina, né, o acasalamento entre irmãos, cara. Nossa, isso seria bizarro demais. Então, como seria muito bizarro, e seria aquela palavra que eu não vou mencionar aqui, a gente já sabe, né, que o Megumi com certeza sentiria nojo de si mesmo e se sentiria muito mal. Tanto a própria Fujiguro, quanto ele também. Bom, de toda forma, ela fica pé da vida, e aí é nos explicado sobre a técnica dela, que é a mesma da Maizen, que é a técnica de construção, só que em um nível elevado muito mais acima. Eu fui até conferir aqui no fanbook um pouquinho sobre essa técnica, embora ele não explica tanta coisa, né, porque é autoexplicável, na verdade, porque é um feitiço que permite você construir com energia amaldiçoada tudo o que você quiser, desde que você conheça essa coisa. Ou seja, eu conheço uma pistola, então eu fabrico inteiramente uma pistola. Só que um detalhe que tá aqui no fanbook, que não tá explicando na própria técnica da Yorozu, que talvez vocês se esqueçam, é que isso demanda muita energia da própria Yorozu. Só que, uma vez criado aquele metal líquido que ela já fez, provavelmente ela não tenha tanto gasto de
de energia. Quanto a Mai Zein tinha, porque ela só conseguia criar uma bala. Mas esse poder de criação, de criar algo do nada, é simplesmente muito grande. Ela só não pode criar ferramentas amaldiçoadas, mas pode criar armas. E ela pode reproduzir quase todas as coisas que ela conhece, que dá uma gama muito grande para ela, principalmente quando Gege Akutami nos diz nessa narração que ela é uma veterana de guerra e ela conseguiu criar esse metal líquido que transforma o seu volume enquanto se estabiliza as propriedades físicas com energia amaldiçoada. Ou seja, ela pode fazer o que quiser com aquele líquido, pode transformar ele num metal para se proteger, como já foi mostrado pra gente, pode deixar ele líquido a ponto dela seguir ali o Sukuna com o seu poder e até mesmo criar uma própria armadura, que é o que ela vai fazer agora, que utiliza diversas funções biológicas. E por que essa parte do biológicas é interessante? Porque deve ter veneno, deve ter todo tipo de coisa nesse bicho. E aí quando ela ativa essa armadura que preenche ela por completo, o Sukuna vai para um test drive para ver se ele domou realmente o Mahoraga, e é então que ele vai summonar o Mahoraga. Ao que eu imagino, sim, ele domou o Mahoraga lá em Shibuya, e isso mostra que muitas pessoas aí erraram, e eu falei que isso poderia acontecer, mas mesmo assim vários falaram, não, porque ele estragou o ritual, não tem nada a ver, não sei o que. Gente, agora ele tá no corpo do Megumi. Ele derrotou lá o bichão. Foi como se ele tivesse derrotado, basicamente. E o Gege Akutami utilizou isso, e tá aí a prova, nós acertamos nessa teoria. E ali termina o nosso capítulo, não teremos capítulo na semana que vem, mas aí que vai o detalhe, gente. O Sukuna, ele pode ter um passado ali com a Anjo, e toda essa parte de ser um ser iluminado e depois virar o caído, principalmente através do banho e dessas coisas, que são rituais muito antigos lá do próprio Japão, como o próprio Kodoku. E temos agora o ponto que essa técnica amaldiçoada da própria Yorozu pode criar, talvez, venenos, e a sua armadura possa conter todo tipo de veneno. E embora o Sukuna seja imune a todos os venenos, como é dito pra gente, mesmo assim a Yorozu pode ter uma cartinha na manga, e talvez seja por conta dela que ele se tornou o rei dos venenos, né? E agora resta saber como ela vai batalhar contra ele, e eu tô gostando muito dela, gostei demais da aparição, gostei demais da personalidade também, e agora vamos aguardar os próximos capítulos, tá bom, gente? Muito obrigado a todos que conferiram o vídeo até aqui. Para mais vídeos e tudo mais, eu vou estar aqui sempre pra vocês, beleza? Sempre confiram os capítulos na Gekko Scans, no Jujutsu Kaisen BR também. O Brief é um cara muito gente boa, eu nem sabia que ele tava lá no Discord e tudo mais, então, cara, um abração aí pra ele, um abração também lá pro Bruno Oliveira, que é fera demais, e pra todo mundo lá do grupo Jujutsu Kaisen BR, Andriele, Marcos, Anderson e por aí vai. Eu sei que eles não acompanham esse vídeo, mas, gente, eu sempre tô lá interagindo com eles, então eu pelo menos sei que eles estão lá, né? Mano, já tá vazando, até uma próxima, um beijo no coração, fui, valeu!